Sim, tá gravando. Então, pessoal, a gente comprou essa chave aqui para tirar a sede de dentro da válvula aqui e não deu certo, estava dando certo. A gente tentou de tudo, estava estragando aqui já a peça já. Aí eu fui, já pedi o que eu poderia fazer. Então, foi o que eu fiz. Eu resolvi o caso, peguei uma simples chave de fenda e cortei essa parte aqui, que eu quebrei. Por quê? Porque eu tentei de tudo com a chave, tentei com essa chave aqui, comprei R$ 150 só para tirar isso, ainda não resolveu. Aí foi o que eu fiz, peguei uma chave de fenda, feita de cabo de madeira, ou qualquer outra chave de fenda você pode cortar. Peguei a marreta, bati no canto, em cima delas, em cima, você bateu e ela cortou um bom pedaço, o resto ela quebrou. Porque esse daqui não é plástico, esse aqui é um material seco tipo ferro. E deu trabalho, mas eu consegui, porque estava vazando água direto. Dentro do vaso eu não conseguia parar. Aí eu troquei o reparo de dentro e Mostra o reparo que precisa aí hoje. aí o reparo dele daqui é o da Hidra. Eu coloquei nessa cola aqui que é pra a peça não cair para dentro do cano. E a peça é daquela Hidra antiga. E agora eu vou mostrar para vocês a gente colocando ela, entendeu? Que eu comprei essa peça nova aqui para colocar, porque essa daqui eu vi que ia ter jeito, que eu quase estraguei a chave para tirar, não consegui. Aí eu quebrei, mas sem danificar essa peça aqui de rosca de dentro. E agora eu vou tirar a parte de dentro lá, que é para colocar a nova que eu comprei. Agora eu vou só desrosquear aqui, que é para tirar. Vamos ver lá se dá pra filmar. Ó, essa peça que está estragada de dentro aqui, ó. Aqui tranco, que eu não sei como é o nome dela aqui. E a primeira vez que a gente faz isso aqui, a gente não tem costume de fazer, a gente não... Mostra ela. A peça estragada. Não tem mais os dedinhos aqui mais, isso já quebrou tudo e tava vazando água para dentro do vaso. Agora eu vou colocar a nova agora. Agora a gente deixa eu ir buscar a nova lá. Então, pessoal, vou ter que comprar essa aqui já. A peça seria essa aqui. Esses dentes aqui foi quebrado. Agora a gente vai recolocar ela de novo. Entendeu? Vou pegar aqui uma chave de fenda. A chave de fenda não segura. Agora eu vou colocar ela aqui de novo. Agora aí é simples, né? Só rosquear até o final. É simples, é só... Tem que cuidar para não cair aqui dentro dessa buraco aqui, que senão vai perder. Eu vou tentar colocar essa cola aqui de novo. Eu tirei só para fazer a demonstraçãozinha. Aqui, essa parte de branco aqui, você gira ao contrário, ó. Você gira ao contrário. Aqui. Pronto. Já era. Simples de fazer, você mesmo vai fazer em casa. Eu, como a gente não queria pagar um encanador para fazer,
a gente mesmo vai fazer. Agora, essa parte aqui agora. Eu quebrei aquela parte aqui. Esse daqui que não queria sair, eu cortei ela, agora eu vou colocar essa nova aqui também. Isso aqui já não presta mais pra nada. Esse daqui é só virar, colocar aqui, dar uma apertada aqui e já era. Agora eu vou colocar a chave. Ver se ela vai pegar aqui. Pronto. Já coloquei, já está colocado já. Show de bola. Tá derramando aqui que mais normal, derramando água. Tá fechado, mas quando ele tá aberto, quando eu fechar ela vai parar. É isso aí, pessoal. Agora eu vou passar para outra parte agora. Vou pegar a parte de baixo aqui. Lembrando, isso aqui é da hidra luxo antiga, entendeu? Eu vou colocar aqui. Isso aqui tem a trava assim que é para segurar, que é para empurrar nem para frente. E eu apertei um pouquinho aqui. E agora eu vou pegar uma chave 13 ou 12, dá certo. Essa chave 13 está escorregando. Chave 12. Chave 12 dá certinho, chave 12. Certinho. Colocou, já era. Agora, essa parte aqui. Essa parte aqui eu troquei ela nova. Agora eu vou colocar ela agora. Vou encaixar ela aqui. Já era. Já colocado. Vou colocar essa peça aqui, cadê a mola? Pegar a mola, dar uma esticada na mola. Coloca aqui. Pegou. Já pegou, agora pega a chave agora. Essa chave aqui. Opa! Dá uma chave aqui. Pronto. Lembrando que eu tenho essa chave aqui para tirar, mas como eu comprei essa chave aqui para encaixar aqui para tirar a série, lembrando que essa chave começada aqui também serve também para você apertar ou tirar. Pronto. Agora eu vou pegar a mola, colocar nessa parte de baixo. Agora eu vou pegar a mola, colocar aqui a mola. Agora essa parte aqui é difícil, porque essa parte aqui ela não entra para dentro assim, empurrando. Você tem que pegar ela por baixo, pegar ela por baixo ou por cima, tanto faz, e fazer isso aqui, pressionar, que ela vai encaixar, beleza? Vou tirar de novo aqui. Agora eu vou colocar a mola. Coloquei a mola, coloquei dentro da mola, aí puxei aqui para um lado aqui, joguei pro lado certo. Agora eu vou fazer isso aqui. Opa! Dá um pouquinho de trabalho, mas você consegue.
Opa, passou muito. Pronto. Já é. Parafuso aqui. Vou colocar aqui. Pronto. Agora eu vou ver se vai vazar água. Lembrando que antes de fazer a manutenção aqui, de mexer aqui, tirar aqui a válvula, você tem que desligar o registro. Agora eu estou ligando o registro e tentar regular aqui. Agora eu vou ver se não está vazando água de novo. Pronto. Está descendo água pro cano.